Pessoal, estou aqui, fazendo uma coisa que eu tô gostando muito no meu podcast, que é conhecer pessoas ou desvirtualizar pessoas que eu já sou amiga virtualmente. E hoje é isso que a gente tá fazendo aqui com a Tati Cariani. Tô super feliz em te receber, Tati, obrigada. Eu que estou muito feliz, muito honrada. É o primeiro podcast que eu venho. Até brinquei e falei assim, tô morrendo de medo. Imagina. Mas ela é uma graça, o ambiente é muito lindo, eu estou encantada. Ai, que bom. Eu sei que a sua rotina não é Obrigada, fácil, então eu tô bem honrada, bem feliz de você estar aqui rotina hoje. de mãe, né? Rotina de mãe é sempre assim. De mãe só não, porque essa mulher é muito multifacetada. Tem rotina de muitas coisas, né? Me viro aí nos 30. Mas por falar em rotina, Tati, eu vou puxar aqui logo de cara um assunto que eu tô, assim, super mergulhada. Porque a gente entrou agora na Apsen nesse tema, que é o TDAH. Tá. E eu sei que você já falou sobre isso, que você tem o TDAH. E eu queria saber um pouquinho como que você descobriu, como que você administra isso na sua vida com tantos papéis e responsabilidades que você tem. Não administro. É assim, né? Cada dia… Eu tenho TDAH e tenho transtorno de ansiedade, né? TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É muito comum ser associado, né? Que, inclusive, eu tenho que respirar aqui pra não sair falando igual uma metralhadora. E o que acontece? A minha dificuldade, na realidade, é de foco, né? Uhum. E eu não sei pra quem me conhece ou quem não me conhece, eu sou casada com o Renato, né? Um influenciador. E o Renato, ele é muito focado. Então, ele é totalmente o meu extremo. Sabe? Sim. E aí, querendo ou não, acaba me cobrando um pouco mais. Então, a minha questão com o TDAH, às vezes, é foco. Então, por exemplo, tem época que eu tô super focada e eu consigo fazer tudo o que eu planejei. Tá. Só que tem época que junta o transtorno de ansiedade junto com o TDAH, que eu fico um pouco mais ansiosa e eu me perco, sabe? Então, eu chego no fim do dia… Proponho muitas coisas, é claro que na verdade eu proponho mais coisas talvez do que eu conseguisse, e aí eu fico frustrada. Mas por quê? Porque essa questão do foco é difícil para quem tem TDAH. Sim. Então é um trabalho contínuo, né? Assim como na academia, assim Sim. como dieta, toda essa parte que envolve o emocional, né? Eu acho que é uma rotina diária de você erra, volta, faço de novo, erra, até que vira um hábito e aí fica mais fácil o TDAH. Eu conheço médicas que tem TDAH, que fazem cirurgia, até brinco com elas. Nossa, meu Deus do céu, você não esquece, não? Tenho que operar hoje. E eu acho que você vai se acostumando, né? Quando que você foi diagnosticada? Com a ansiedade tem bastante tempo. Com o TDAH tem pouco tempo, tem uns 2 anos no máximo. E aí eu fiz, na verdade, 2 psiquiatras avaliaram, e eu fiz de novo um novo teste, que eu até tenho que receber, mas não deu, não consegui me organizar para receber esse de novo. E tem pouco tempo. Mas é o trabalho diário da terapia comportamental, né? Mas isso te trouxe muita luz pra você se conhecer, imagino. Sim. De coisas que você foi conectando e falando, poxa, acho que isso veio dessa questão do TDAH e que talvez te ajude muito nessa questão da terapia também. É que acontece, quando você trabalha no escritório, eu acho que é mais fácil. Quando eu atendia e que eu ia pro consultório, tudo, eu acho que eu tinha mais facilidade em lidar com isso. Como hoje eu trabalho parte em casa, bastante em rede social, então você tá ali em casa, então tudo te dispersa. Então você tem que organizar alguma coisa com a sua funcionária, aí chega a criança, aí é outra, é isso e aquilo, então você dispersa mais. Tá. Então hoje eu acho um pouco mais difícil do que quando eu tinha um lugar fixo para ir todos os dias. Realmente, em casa a gente se distrai pra caramba, né? Parece que tudo fica chamando. Meu Deus do céu. Então, uma hora eu tô falando com a minha funcionária, a gente tá contando sobre a vida e volta no passado. Aí outra hora é a prova do filho, aí outra hora é a pequena que tá doente, eu tenho que fazer isso. Aí você vai, quando você vê, você dispersou e não necessariamente fez tudo que você gostaria. Mas é um trabalho que é muito gostoso, né? Ser mãe é muito bom. Mas é um trabalho que você tem que ir colocando sempre em pauta. Puxa, me dispersei aqui, deixa eu voltar. Você acabou de lançar um produto para TDAH. Que legal! E a gente está estudando sobre esse mercado há muito tempo. E nós estamos no mercado de saúde mental há muitos anos. Então, assim, psiquiatra é a minha rotina diária. Tenho muitos amigos, adoro. E mergulhando mais, conversando com os especialistas, assistindo às aulas médicas para os outros médicos, enfim. E observando, conversando com pacientes. Enfim, a gente tem entendido um pouco mais sobre todo o aspecto e todas essas nuances que são tão importantes da gente trazer. E a gente trouxe uma bandeira que é o TDAH levado a sério. Tá.
De realmente trazer a relevância, a importância e o que de fato é o TDAH, porque hoje está muito em alta, muita gente Muito. falando, nem todo mundo E muito, trazendo na verdade, conhecimento científico. se confunde com a ansiedade, né? Sim. Porque Hoje todo mundo tá muito ansioso, né? O que eu mais é. escuto é assim, ai, nossa, descobri eu tenho TDAH. Eu, não, calma. Não é bem assim. Aí eu esconder na unha. Deixa eu já mostrar, né? Porque daí eu não preciso perder o tempo. Eu tô tentando esconder porque saiu a pontinha da minha unha, mas olha, mulheres, vida real. Se é vida real, vou falar da minha também, que eu tô de luva. Tá faltando um naco da minha unha aqui, ó. Eu uso unha bem grande, né, Tati? Eu mostrei pra ela, uma tá pela metade, assim. Eu tenho TDAH e vou ficar prestando toda hora tentando esconder, né? Então vai me desfocar. Então já tô com a unha sem fazer, então tá ótimo. Tá vendo? Já me disperso, não queria falar. Lembrei. É que na realidade é o seguinte. Por conta da ansiedade, muitas pessoas são confundidas com o TDAH. E muitos profissionais também têm dificuldade em dar o veredito, né? Sim. Certo. É um diagnóstico complexo. Eu tentei tomar remédio. Eu confesso que eu fui bem relutante. Aí eu tentei tomar o remédio pro TDAH. Não me fez bem. Eu fiquei bem pior. Então, com um filho bem difícil. Porque você toma... não vou falar marca, mas os... Ritalina, não sei, enfim, esses... Os estimulantes. Os estimulantes. O nosso é não estimulante, ó. Muito melhor, tá vendo? É porque é um caminho sem volta. Eu acho assim. O que eu sempre conversei com os psicólogos que eu passei, eu fiz uma parte de terapia comportamental. Parei, tenho que voltar, é fato. Reconheço. Ela é uma graça. Mais online. Então, eu tenho mais facilidade no que eu vou presencial. Porque daí, sempre você não arruma desculpa, né? Porque online você fala, daqui a pouco. Ai, passou o dia. E a terapia comportamental, ela é muito importante. Ela realmente ajuda. Só que o remédio me fez muito mal. Se eu tivesse numa frente de estudos muito grande, quando mais jovem, talvez eu acho que até dá pra se pensar. Mas como eu consigo ir no meu tempo, sabe? E estudar do meu jeito, eu não tenho essa pressão. A nutrição, você tem que estudar sempre, né? Pra quem não sabe, eu sou nutricionista. Mas ainda assim, diferente, um pouco mais da medicina, que tem que ser mais assídua, né? Então, eu consegui ir levando, tentando usar essas outras estratégias que não remédio. E você, pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errada, você tem uma vida bastante saudável há muito tempo. Eu acompanho que você treina, né? Acho que até a tua família, a influência do Renato, enfim. Isso ajuda muito, essa disciplina do esporte, do treino. Muito, muito. Porque senão seria pior, né? Então, a questão de você focar no treino, então te ajuda a focar mais na alimentação. Quando você está se sentindo bem, você foca nas outras áreas. Então, treinar, eu acho que é essencial. Eu tive uma parada. Eu treinava muito, eu treino desde os meus 18 anos. Então, comecei a treinar, aí conheci o Renato. E daí, eu me apaixonei pela nutrição. Comecei a trabalhar em loja de suplementos. Me apaixonei por esse mundo, fiz faculdade de nutrição, me especializei em nutrição esportiva, porque é a área que eu gosto, amo muito. Passei por todas na faculdade, né? Fiz estágio em todas as áreas, mas a área que eu gosto é a nutrição esportiva. E sempre foi muito focada. Agora, depois da pandemia, que tem uns 2 anos que eu dei uma desvirtuada. Que é aquela questão de fica um tempo sem treinar, depois pra você voltar a dar mais trabalho. Sim. Só que agora, graças a Deus, eu já me reconectei de novo. Eu tenho te acompanhado, você tá treinando pra caramba. Agora tô pegando firme, porque uma vez que você para, é bem difícil pra voltar. É difícil, eu sempre falava assim, não, gente, porque uma coisa é você passar por um problema na teoria. Outra coisa é na prática. Sim. Então, sendo nutricionista, você entende a prática, treinando e fazendo dieta, você entende a teoria, treinando e fazendo dieta, você entende a prática. Só que problemas comportamentais eu nunca tinha passado até então, sabe? E aí, depois dessa última minha gestação, que eu fiz FIV, eu tomei muito hormônio feminino, tive uma gravidez bem complicada, não pude treinar. Troquei medicamentos, né? Que eu tomo medicamento para ansiedade. Teve um medicamento que me deu compulsão alimentar. Olha que doido. Mesmo sendo nutricionista, eu tive bastante episódios que me levaram um pouco mais pro lado de mãe, me esqueci um pouco como mulher, e agora, graças a Deus, já retomei tudo de volta, e tô com tudo agora. Ai, que bom. Eu ia até entrar nesse tema com você, Tati, tava até
ansiosa pra gente falar sobre isso, porque, de uma certa forma, eu me conectei muito com a tua história, porque eu tive um câncer no ano passado, e eu senti muito essa questão, assim, dos medicamentos, da inflamação do corpo. E como eu competi profissionalmente, eu vim de um histórico, assim, de extrema disciplina, de dieta, assim, absolutamente pesada, regrada. E, de repente, a minha vida foi cortada, assim, um pouco antes de descobrir o câncer, eu fiquei Desculpa, você teve câncer do quê? de intestino. Tá. E um pouco antes de descobrir, eu fiquei muito doente. Como você Foi uma descobriu? fase, por isso, porque eu tava ficando doente toda hora, coisa assim, peguei Covid, minha imunidade ficou baixa, depois peguei influenza, depois tive uma série de infecções intestinais, urinária, que diz que também pode ser uma consequência do Covid, enfim, comecei a ter muitas coisas. Meu dedímero foi parar na lua, Nossa. e o dedímero não baixava. E aí eu comecei a pesquisar, fazer exames, eu demorei acho que quase 4 meses pra descobrir. Aí descobri, tava super inicial. Mas descobriu recente, né? Foi. A importância do autocuidado, né? De você... Muito. Hoje eu sou uma defensora, assim, absoluta da gente fazer a prevenção, de... Nossa, eu sou dessa. Tipo, tô com isso aqui, eu tô no médico. É isso. Eu acho que É isso. você tem que prevenir o que você pode. Tem que ser. Tem que ser. No meu caso, assim, eu fico até emocionada, porque realmente, assim, o meu caso, o médico falou, até ele falou pra minha mãe, a senhora acredita em milagre? Aí ela, muito, ela falou, isso aqui é um milagre porque a gente não ia descobrir, ela não tem indicação, ela não tem idade, ela não tem nada. E já tava na terceira parede do intestino, enfim. Mas o que eu me conectei com essa história foi isso, essa coisa de realmente você ser impactada por todos os agentes externos e o quanto isso influencia no seu emocional, o quanto eu também faço uso, eu tenho síndrome do pânico, tenho crise de ansiedade, então eu também uso medicações, então ter que mexer em tudo isso me tirou do eixo. Aí eu falei, gente, tá, mas pera, como que eu volto? Tanto que o meu corpo mesmo tá começando a voltar agora. E olha que você... Eu defendo demais essa questão de atleta, né? Eu falo que eu não nasci pra isso. Isso é fato. Até por conviver com o Renato, que é um atleta, eu falo, cara, eu acho isso muito incrível. Porque eu amo fazer dieta, amo treinar, mas eu gosto de por exemplo, eu decidir o que eu quero fazer hoje. E quando você é atleta, não é bem isso. Você tem é um trabalho mesmo, né? Você tem um protocolo a ser seguido e não é quando você quer. É quando o seu corpo responde, né? Olha, meu corpo respondeu agora, então agora eu posso sair para comer isso. Hoje eu vou ter que descansar porque eu tô muito cansada e meu treino no dia seguinte precisa render. Então eu acho isso incrível, eu admiro demais os atletas. Eu sempre falo que eu não teria essa capacidade, então eu acho isso muito incrível. Então imagina, você sendo atleta, porque você é muito regrado, né? Muito. Muito. Eu acho que ser atleta é algo que nasce com a pessoa, sabia? Eu não acho que isso é algo que você constrói. Eu acho que nasce com a pessoa. É um tipo de personalidade, sabe? Sim. Você até pode tentar, mas... por isso que tem pessoas que tentam e desanimam, tentam e desanimam. Porque a pessoa nasce com aquela vontade, com aquele desejo de fazer tudo acima de tudo, né? E querendo ou não, as pessoas não levam a sério, mas é difícil fazer dieta. Nossa. É difícil você treinar estando cansada. Sim. Então imagina você sendo essa atleta, essa mulher incrível que já fez toda essa batalha da competição, que é uma batalha que você chega no máximo, do extremo do seu corpo. Ainda mais mulher, gente, que tem uma bomba de hormônio, sim, né? Eu vi hoje no Instagram uma brincadeirinha que o rapaz falava assim, o homem nasceu o sol e para sempre vai ser o sol, né? Então, todos os dias ele dorme, acorda, amanhece do mesmo jeito. E a mulher é a lua, então cada dia ela tá numa posição. Olha, cada dia a mulher é de um jeito, né? Então, e você já teve essa dificuldade de retomar? Imagina, eu tive muita dificuldade. Porque quando você desfoca muito disso, você se desprende de treino, dieta, e teve uma fase que eu achei que era supérfluo. E quando você pensa isso, é a pior coisa que tem. Porque o treino, ele é muito importante para a parte mental nossa. Então, que a psiquiatra fala para mim, Tati, treine para sua mente. De 1 a 2 horas por dia. O resto que você quiser fazer é pro seu físico. Então, é muito importante. Muito. Aí eu falo, me tira tudo, mas não me tira o treino. Me tira tudo, mas não me tira o treino. Tanto que essa coisa assim, de ficar doente me tira do sério, assim. Porque todo o resto eu administro. Mas me tirar do treino, me tira... E você ficou quanto tempo, assim, sem treinar? Não, sem treinar pouco. Acho que uns 40 dias.
Mas voltei, assim, né? Tava super inchada, tive que tirar um pedaço do intestino, tava bem inflamada. Então eu voltei fisioterapia, assim. Eu treinava feliz por estar lá, por estar curada, por estar treinando. Sim. Mas ao mesmo tempo eu falava, gente, parece que eu tô há 20 anos atrás, né? Ah, mas parabéns, você tem uma história linda. E é incrível, você já tá com o corpo perfeito. Eita, mulher, tá maravilhosa, gente. Tá maravilhosa. Hoje, Obrigada. em específico, eu tava conversando com uma senhora do projeto. Uma senhora, uma jovem moça. Ela já tava chegando perto dos 60 anos. E ela falou, nossa, Tati, mas minha taxa de metabolismo deu muito baixa, né? E não sei, eu acho que eu vou ter que restringir demais as calorias. Daí eu tava comentando com ela que não. Que ela não deveria restringir tanto, que ela deveria aumentar o treino. Por quê? Porque a maioria das mulheres ou fazem só cardio e não fazem musculação, ou focam só na musculação e não fazem mais cardio. Aham. Mas depois dos 35 anos, o cardio junto com a musculação tem que ser seu melhor amigo. Porque não dá pra viver sem cardio mais, gente. Não dá. É puxado, né? É difícil. Nossa. É muita coisa, né, Tati? Demais, a Luca aqui. Gente. É muita coisa. Eu sou avessa ao cardio, mas, enfim, é uma Você coisa… não gosta? Ai, eu não gosto. Sério? Aham. Ah, mas que bom que você pode não fazer cardio, Não, né? não posso, não, mas eu… Mas eu tento, como eu fui do carnaval, enfim, eu tento fazer aula de samba, alguns outros Você faz mecanismos outros exercícios aeróbicos. Porque aquele negócio de ficar lá… Não sei, eu sou hiperativa, obviamente, né? Então eu não consigo ficar ali na esteira, sei lá, fazendo… Principalmente na época da competição, que você tem que fazer aquele cardio, né? Estere. Então, como é que você fazia na competição? Fazia, né? Tá, é. Tá vendo? Porque o foco, o objetivo, a disciplina, tá tudo acima. Eu sou muito competitiva, Tati. Muito. Aham, sou. Bastante. No seu trabalho, em tudo. Na vida. Na Aham. vida. Aham. Eu sou bastante. Mas eu acho isso legal, porque acho que isso impulsiona, né? A pessoa, porque quando ela… Tá tudo bem, tudo ótimo, sempre você fica mais estagnada. E quando você é competitiva, você quer sempre algo a mais. Sim, Isso é bem sim, legal. sim. E como que é essa coisa da mãe, da esposa? Eu sei que, além de nutricionista, acho que você foi educadora física também. Eu Tá sou certo? formada, né? Aham. Mas essa parte de educadora física eu não atuo muito, mas eu sou formada. Sim, então, mas É. ela tem essa essa Eu fiz a bagagem. faculdade, mas eu gosto muito de nutrição mesmo. Aham. Então, como já tem bastante… Tem bastante profissionais, tudo tal, no mercado. Aí eu Sim. fiz a faculdade, gostei, mas eu falei, não, eu quero focar em uma coisa só. Então eu quero focar Tá certo. na questão da nutrição. Mas, eu sou Mas faz formada. parte da sua história, Faz parte da minha né? história. Eu fiz junto com o Renato. Mãe de 2 filhos, certo? E de um enteado. E de um enteado, exatamente. Todo mundo é muito engraçado, porque o meu enteado, quando nós começamos na rede social, ele já fazia parte ali, né, dos vídeos, então ninguém entendia por que ele não era meu filho. É muito engraçado. Por que ele não é seu filho? Ele tem 24 anos, eu tenho um netinho. Tá vendo? Olha só, gente. Maravilhosa. É, netinho. JP. Qual que é a diferença entre mãe e avó? Então, sabe o que acontece? Acho que porque eu sou avó nova, Muito nova. né, e tenho uma filha pequena, Aham. eu não consigo te dizer isso ainda muito, mas eu vejo diferença na questão da minha madrasta, que é a avó dos meus filhos. Minha mãe Aham. faleceu, eu era muito cedo. E eu me aproximei muito da minha madrasta quando eu tinha 18 anos. Então eu vejo que ela paparica bastante também. Só que ela também foi uma madrasta meio mãe, que ela me ajudou bastante. Aham. E o JP ainda é muito pequenininho. Aham. Então eu não consigo ser aquela avó que passa o dia inteiro com ele. Sim. Então eu trago ele pra casa, brinco. Aí ele fica ali junto com a minha filha, junto com as babás também. Porque eu tenho outras atividades. Sim. As avós de Muitas hoje em dia… As avós de hoje em dia, acho que elas são diferentes, né? Elas são mais São. ativas. Sabe que a gente teve um evento na Apsen com uma psiquiatra que eu adoro e ela falou sobre isso. Ela Aí quando falou, tiver esse evento, me hoje… chama. Lógico, te chamo. A gente vai ter um agora, já vou te chamar. Já tá… Ótimo, adoro. Ela falou que mudou muito o perfil de pacientes dela, porque hoje ela tá atendendo muitas avós que têm uma dor de não querer decepcionar a família e dizer que não quer ficar exclusivamente cuidando de neto. Mas que os filhos, às vezes, têm esse anseio porque viveram as outras referências outra das gerações que geração, ficavam cuidando. É. Então, elas vão pro psiquiatra com essa ansiedade, com esse sofrimento de como que eu me coloco como prioridade, mas mostro o quanto eu amo o meu neto da mesma forma. Então,
É difícil. É difícil, acho que até em ser mãe, né? Porque as mulheres estão sendo mães com uma idade mais avançada do que antigamente. Sim. Então, eu tive as duas opções. Eu tive o Thales, com 23 anos. Aham. E a Valentina, agora eu faço 36, eu tive ela com 32. Então, é diferente. Por exemplo, a minha madrasta conseguiu me ajudar muito com o meu filho maior. Aham. Com a menor, ela já falou, Tati, eu não tenho paciência. Tati, eu já não tô tenho... a minha missão já tá um pouco cumprida aqui. Ela já falava pra mim, olha, não dá, entendeu? Se tiver outro, não conta comigo. E tudo bem, Aham. entende? E eu acho que Acho que tem é importante a gente ter essa visão, né? Também do momento da pessoa. E tem isso, as mulheres estão tendo filhos com mais idade, né? E eu acho que a FIV tá aí pra isso. É Sim. incrível, eu sou super defensora da FIV. Aham. Amei ter feito, eu tive, né, um natural e um FIV. Sim. E as avós que deveriam já estar aposentadas, ou estão ainda trabalhando, Aham. ou querem curtir a vida. É, exatamente. É Porque isso mesmo. são jovens, né? Sim. E você, nesses anos, você tem acompanhado muito as mulheres e você percebeu essa mudança? Que aspectos mais que você percebe dessa mulher hoje? Com toda essa ansiedade, com todo esse dinamismo, com todo esse momento de discussão. Enfim, a gente está no mês das mulheres, eu acho que a gente traz uma pauta relevante para ser colocada em prática. E você entra nesse aspecto que pega muito o emocional da mulher também. Eu acho que a mulher hoje em dia está sendo mais cobrada. É algo que nós conseguimos, eu acho legal, né? Então, o que acontece? A mulher, ela quer trabalhar, ela quer se destacar bastante na questão profissional. Ela quer ter filhos, aí ela quer ser uma boa mãe, e aí ela quer ser uma boa mulher, e aí ela tem que treinar, porque é importante para a mente, é importante para o físico, ela quer se sentir bem, quer se sentir mais bonita. Então, eu acho que é uma geração super legal, mas é uma geração de autocobrança. Sim. Muito grande. Sim. Mas você não acha que é uma geração de transição? Sim. Eu vejo que a minha geração foi uma geração espremida entre a geração da minha mãe e da minha avó, por exemplo, que foi uma geração que não tinha esses anseios que eu tenho, pelo menos não predominantemente na geração como um todo. E aí nós viemos nessa geração de transição e agora as outras gerações já vêm com essa outra cabeça. Então a gente não tem tanta referência de mulheres que conseguiram fazer esses papéis todos equilibrados. Sim. Por exemplo, eu vou falar e depois qualquer coisa a gente corta, tá? Fica à vontade. Eu participo dessa nova geração. Até faço, assim, por exemplo, eu trabalho, fico com as crianças, cuido, tenho ajuda, obviamente, de babá. Do primeiro eu não tive, mas do segundo foi um acordo que eu fiz com o Renato. A nossa vida é muito corrida, então ele trabalha muito, e eu gosto de acompanhar muito ele em todos esses eventos, a gente também trabalha junto. Então, para poder dividir, né, como são 2 filhos, porque um numa idade de 11, aonde já tá se apaixonando. Tá difícil essa parte, confesso. Eu preciso fazer terapia para poder saber como é lidar com meu filho de 11 anos se apaixonando. Que daí já fica apaixonado, aí não quer ir pra escola. Ai, meu Deus. Ai, tô apaixonada, mamãe, ela não me dá atenção. Ai, meu Deus. E uma bebê. Sim. De 2 anos, que só quer brincar. Então, tem que ter aquela questão de sair com um pra poder ir no cinema, levar com os amiguinhos, né? Ser aquela coisa mais descolada. Outra bebê. Bem diferentes. E um outro bebezinho, que é o meu neto. Que também vai pra casa toda semana. Sim. Então, eu tento me dividir em todas essas partes, mas ainda tem muito de mim a mulher antiga. Então, por exemplo, eu acho muito legal, eu tenho amigas que dizem assim, poxa, Tati, eu não deixaria de trabalhar por nada desse mundo, porque eu amo muito o que eu faço, por filho e por marido. Eu já tenho um pensamento mais das mulheres antigas, então eu tento me organizar. Por exemplo, eu não chego em casa depois do Renato, normalmente. Eu gosto de chegar, quando ele chega, eu gosto de estar em casa, gosto de estar com as crianças, mas estou me adaptando a esse novo conceito da mulher de faz um pouquinho tudo, entende?
Então, que eu acredito que seja Mas acho totalmente... que também são escolhas, né? Não tem certo e errado. Eu acho não que tem o tem. que cada um sente no coração, que quer fazer, que se sente bem. E Acho que hoje a gente tem espaço, pelo menos, pra caminhar pra uma escolha. Isso é Sim. muito legal. Muito. Uma escolha consciente, uma escolha... O que antes a gente não tinha a opção, hoje a gente tem de falar, poxa, eu tenho muita vontade de me dedicar mais aqui ou ali. Sim, mas eu acho que já vai ser uma geração diferente pra minha filha. Diferente. Da minha, por exemplo. Eu já acho Aham. que a mulher tá se tornando cada vez mais independente. Eu acho isso muito legal. E acho que nos relacionamentos isso é muito importante, mas tem um outro lado que eu acho que os relacionamentos hoje em dia são mais imediatistas, por exemplo. Não, a vida tá mais imediatista, né? Demais, De forma né? geral. Então, eu ainda defendo o casamento, se a pessoa quiser, claro. Aham. Essa questão de você ter um pouco mais de paciência. Por exemplo, poxa, eu briguei hoje, amanhã eu já não quero mais saber dessa pessoa. E não é bem assim, né? Não, conviver com o ser humano, a gente tem que partir da base da paciência, senão a gente vai ficar sozinho. Demais, demais, demais. É a questão do amor e da paciência mesmo, né? Quando você não tiver paciência, pensa só no amor. E eu acho que é uma geração que eu vou aprender bastante com minha filha. Porque é uma geração, acho que tem muitos lados bons, mas tem essa questão dos relacionamentos serem mais... Mais voláteis, talvez. Mais Bastante, superficiais. Então, eu comecei a namorar com ela, eu tinha 18. Aham. Então são muitos anos juntos, né? Muitos anos, eu vi até um post recente de vocês. Ai, que bonitinhos, gente, com carinha de novinhos. Bebê. Colágeno explodindo, assim. Ah! Ai, gente, colágeno é uma coisa que não tem volta. E você, eu vi que vocês estavam bem, bem jovens, provavelmente, e ali vocês estavam começando o relacionamento de eu tinha vocês. naquela época de 19 e o Renato 31. Aham. E ele já era atleta naquela época? Então, o Renato já competia, aí ele parou pra seguir a Parte da carreira mesmo. Aham. né? Porque, você sabe disso, o atleta precisa se dedicar demais. Nossa, muito. Então, como não existe isso do tipo, tem uma reunião, eu não posso faltar no treino, você tem que faltar para ser atleta. Porque é o seu trabalho também. Então, Sim. conciliar empresas, né? Então, o Renato também, como você, ele é bem competitivo. Muito competitivo. Coisa de atleta, né? E então, ele quer dar 100% do dele sempre. Aham. Então, ser 100% como atleta e 100% no trabalho é difícil. É, muito difícil. Né? Ser 100% na vida é difícil, né? Sim. Acho que difícil é impossível, É né? impossível, E a né? gente quer, aí cria ansiedade, enfim. Mas é uma busca que, se bem canalizada, Sim. te leva longe, né? Aí ele parou. Aí ele fez toda a questão dele, que ele é químico, dessa parte de trabalho. Quando ele completou 40 anos, ele falou assim pra mim, Tati, eu gostaria muito de voltar, me dar de presente de aniversário. Vamos comigo, porque o casal tem que topar, né? Porque é uma coisa que, Sim. poxa, influencia na família inteira, né? Muito. Então, eu teria que ter mais tempo só com meu filho, ter mais paciência, porque ele teria que trabalhar, treinar muito mais. Sim. E aí, eu me dediquei a fazer toda a questão da alimentação dele, porque o Renato gosta muito da minha comida. E aí eu sempre fazia várias receitinhas fitness para que ele conseguisse se manter em dieta, Sim. né? Porque Isso ajuda muito, viu, gente? Deixa eu contar pra É. vocês. Quando você não tem Ajuda. alguém pra te ajudar, é bem mais difícil. É puxado, né? Nossa, é. E aí eu me enfiei nesse mundo junto com ele e eu me apaixonei. Quando eu falo assim, eu não seria atleta, porque eu não tenho esse foco, né? Aham. Essa disciplina, sou sincera. Mas é diferente você que Mas vivenciou eu amo esse mundo. em casa. Cara, eu amo demais. Então, por exemplo, eu tenho amigas minhas que não assistem os vídeos desse mundo. Eu assisto todos os vídeos do Renato, ele tá fazendo podcast, eu fico lá ouvindo com todo mundo. Então, eu curto mesmo, curto. Aham. Quando eu falo, nossa, no caso ele tem feira, né? Mas como eu acompanho ele, então, nossa. Nossa, é. Ele é o último a sair porque ele quer tirar foto com todo mundo. E eu fico lá, eu curto, me divirto. Então, quando ele tá competindo, eu fico muito feliz. Apesar de ficar ansiosa, né? Sim. Aquela É. coisinha. Mas eu amo. É um mundo que eu amo demais, o mundo do fisiculturismo. E aí você foi se apaixonando por isso que você migrou pra realmente só focar em atletas. Na verdade, assim, eu já atendia na nutrição esportiva porque o foco, na realidade, é o seguinte. Muitas pessoas procuram a nutrição pela saúde. Sim, Mas a grande maioria é pela estética. é verdade. E a estética te leva à saúde. Entende? Sim. Ou a pessoa procura porque ela tá doente, ela tá assim,
com uma obesidade muito grande, ela precisa perder peso. O Mas sabe que eu diabetes. gosto de uma analogia? Que uma vez o Camiscão fez essa... Ai, adoro, Cami. Beijo, Cami. Fofo, eu também amo, Cami, beijo. Ele fez uma analogia dessa numa palestra na APSE, inclusive, que ele falou assim, nós do fisiculturismo, nós somos a Fórmula 1 do que acontece depois para os carros. Então a gente vai lá, testa no extremo da performance uma série de coisas, e aí a gente vem para a saúde e aplica tudo isso. Então a gente que bebe dessa água consegue navegar na questão das pessoas que querem ter mais qualidade de vida, com toda a experiência da extrema performance. Sim. Então isso é fantástico. Chegou no máximo, né? Porque essa pessoa passou por todos os estágios. Pode não ser o estágio que você quer hoje, mas é um estágio que ela já passou. Sim. Por exemplo, uma mulher no fitness que eu admiro muito, que hoje ganha tudo, é campeã, é a Franciele Matos. Então eu acho a Fran incrível. A Fran, você tá me devendo vir aqui, viu? Ó, vou pegar no teu pé. Isso, Fran. Nós e as nossas agendas, né? Uma hora dá certo. Meu Deus do céu. Não, mas eu fiquei muito feliz de ter vindo. Porque a Fran, ela se dedicou muito, assim como Muito. todas, é claro. Mas ter filho Sim, pesa. com certeza. Não pela ajuda. Você pode ter ajuda, mas mãe é mãe. Sim. Com as preocupações, com os cuidados. E aí você passar uma noite com um filho acordado porque tá doente, no dia seguinte manter o protocolo de treino. Sim. Porque vamos pensar. Uma coisa é fato. É o trabalho dela, ela ganha pra isso. Mas querendo ou não, ela também tem um suporte. Ela é casada, então se não der certo de ela competir, ela tem outras rendas, entendeu? Quando é só o trabalho que você tem que ir lá no escritório trabalhar, mesmo você acordando bem ou não, ter dormido ou não, você vai. Quando é com o corpo, você tem que levar muito a sério. Sim. Então, passou dias, filho doente, às vezes filho internado, e você tem que estar ali, firme. Então, eu puxo a bandeira para as mães. Porque não é fácil. Não, mas tá então, certo. chegar nesse nível. É isso mesmo. Né, tendo uma família, tudo tal, tendo que se dedicar, eu acho muito incrível. Muito incrível. É verdade. Eu, sou super fã dela. É muito incrível. Muito. E conta um pouquinho que vocês têm, então, um curso já há bastante tempo. Pelo que... Nós temos um curso que chama Projeto 60 Dias. É um curso bem legal, que... Tá rolando agora? Tem agora, acho que fecha quarta ou quinta, se eu não me engano. Vai sair semana que vem, né? Quarta ou quinta. Vai sair semana que vem, acho que não vai estar mais. Mas se inscrevam lá no Projeto 60 Dias, que na próxima vez que abrir, vocês já vão ficar sabendo para quem tem interesse em entrar. É um curso muito legal, que é um curso que a gente não consegue atender individualizado. Hoje são muitas pessoas, tem pessoas de fora do Brasil, Sim. Tem pessoas fora do estado de São Paulo que gostariam de passar. Então, nós fizemos um curso com o Renato e o Júlio, que hoje eles são super amigos. Eles têm uma história muito incrível, né? Que eles eram inimigos e hoje são grandes amigos. É uma história muito legal nessa parte do fisiculturismo. E aí, a gente se juntou. Então, eu, o Renato e ele. Então, tem a parte de nutrição, a parte de metabolismo e a parte de treinos. E é muito legal. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, vocês ensinam as pessoas, elas praticam, vocês vão acompanhando? Não, acompanha, tem lives. Você recebe tudo bonitinho. Dieta, treino. E agora a gente quer fazer um novo com encontros, sabe? Então é bem gostoso. Qual que é um caso, assim, que você se orgulha muito? Que você fala, nossa, eu tenho, assim... Olha, de deve verdade. Deve ter vários, né? Mas imagina que deve ter um que ficou no seu coração, assim. Esse último é incrível. Acho que até tenho a foto dela aqui. Ela é uma pessoa super humilde. Ela mora em 2 cômodos com os filhos. Ela comprou o curso e ela fica procurando, por exemplo, ela mudou da água pro vinho. O físico dela tá super feliz, super empolgada, melhorou a autoestima no trabalho, porque quando você tem um bom funcionamento do seu organismo em toda a sua alimentação, você trabalha muito melhor. Muito melhor. A parte cognitiva responde muito melhor, né? Eu digo que o nosso corpo, você é a técnica aqui pra me corrigir, mas eu digo que o nosso corpo gosta dessa disciplina. Demais. De você ter uma alimentação regrada, de você ter o treino, de você ter o sono, a hidratação, tudo. Eu sou super a favor da refeição livre. Todos os meus pacientes, se quiserem, claro, tem refeição livre. Porque eu acho que no mundo que a gente vive, a gente confraterniza. Sim. Porque a pessoa precisa aprender, lidar, e eu tenho trabalhado muito essa parte. Não pode de ser todas as refeições livres. Eu tenho trabalhado muito com o pessoal no curso a fome emocional. Que é uma coisa que hoje em dia, com a ansiedade, algumas pessoas têm crescido muito descontando na comida. Tem crescido esse público que desconta na comida. Sim. Sabe? E a pessoa fica frustrada.
E aí, quando ela se frustra, ela fala assim, isso não é mais pra mim. E ela desiste. Só que não, isso pode acontecer, então eu trabalho bastante com eles essa questão do deu errado agora, na refeição seguinte a gente retoma. Sim. Então tem que ter refeição livre, pra comer o que tiver vontade, pra sair com a galera, pra fazer aqueles encontros com os filhos, com os amigos, com a De namorada. quanto em quanto tempo pode? Assim, Toda semana. Uma vez por semana? Às vezes 2. Tá. Duas Tranquilamente. é Porque ok eu ainda. ensino a pessoa a calcular a caloria dentro da dieta. Então, por exemplo, você precisa de 1.500 calorias. 500 calorias você vai fazer de refeição saudável. Tá. Proteína, porque proteína dá saciedade. Aham. Proteína estimula o metabolismo, né? Porque para degradar, para quebrar esses aminoácidos, em aminoácidos, essa proteína, você gera energia. Então, ela dá saciedade. Proteína faz o ganho de massa muscular. Então, é essencial. O maior erro das pessoas na dieta é não bater taxa de proteína. Mas as pessoas têm muito medo do carbo também, né? Muito medo do carboidrato. Porque também o carbo, às vezes, muito baixo, dependendo da circunstância. Eu tive essas questões de Mulher é carbofóbica. Assim, também. É um pouco. Não, mas tem a questão que eu ia falar de quando a imunidade tá baixa. Também. Eu tive várias situações assim que eu comecei a sentir imunidade baixa, subi o carbo, recuperei assim 2 dias. Muito. O que acontece? Na realidade, quando você baixa o carboidrato, tudo é um contexto. O contexto é caloria diária, que é o que você precisa. Uhum. Quando você baixa o carboidrato e você aumenta um pouco mais a gordura, você aumenta a proteína, tudo bem. Agora, quando você começa a baixar o carboidrato e você restringe demais calorias, e essas calorias são severas, por exemplo, 500, 1.000 calorias por dia de déficit, por exemplo, Tá. você entra num estado de alerta. O seu Sim. corpo não quer aquilo. O Renato sempre brinca que o seu corpo quer te manter da forma que você está. Aham. Por isso que a constância, o algo que é feito todos os dias, um pouco, é muito melhor do que aquelas pessoas que fazem O drástico, apenas né? uma vez no ano dieta. Sim. Entendeu? Sim. Faço dieta pro verão, fico bem, depois eu erro tudo. Então, quando você erra, você começa a descontrolar seu metabolismo, começa a ter problemas de síndrome metabólica, porque cada dia você come uma quantidade diferente de carboidrato. Tem dia que você estoura, consome o triplo que você precisa de carboidrato, aí no dia seguinte você, zera tudo. De forma errada, né? Porque O tem corpo não entende nada, tem o né? Não ciclo sabe se carb, segura a gordura, se queima a gordura. Tem o ciclo carb, que ele é feito uma estratégia na nutrição, Sim. tá? Que é uma estratégia muito legal. Só que ela é uma estratégia pensada, né? Uhum. Então não é assim do tipo, nossa, hoje eu vou lá, vou comer 2 pizzas e vou passar uma semana inteira sem comer nada. Aham. Essa alteração drástica traz pro corpo um alerta. Sim. Esse alerta faz com que seu metabolismo todo fique ali funcionando, né? E aí, consequentemente, o corpo pensa, poxa, ela me dá comida num dia, depois ela passa vários dias sem me dar, então eu vou dar essa segurada. Aham. E aí, muitas vezes, a imunidade vai pra baixo, porque muitas pessoas restringem frutas. Sim. Eu vou tirar carboidrato. Então, a pessoa não fala assim, bom, eu vou reduzir um pouco os carboidratos, né, de uma forma geral, mas eu vou manter fibra, proteína e fibra. É indispensável em qualquer dieta. Uhum. Então, precisa existir proteína e fibra. Então, Sim. tem que ter 3 porções dias de frutas diferenciadas para você ter vitaminas e minerais em todas elas. Tem que ter ali pelo menos uma refeição com folhas, outra com legumes. Eu não gosto. Aprende a gostar. Adoro. Eu tava esperando. Eu não gosto. O que ela vai falar? Gente, ninguém é mais tem bebê. coisa que não tem como. jeito. Então, eu não gosto. Então, você não gosta de trabalhar, você não gosta de escovar os dentes. Tem coisa que você gosta muito e tem coisa que você faz porque é necessário. Aham. Se alimentar É bem. verdade. Na alimentação as pessoas não pensam assim, né? Então, é isso que a gente precisa levantar mais a barreira da nutrição. E o treino leva muito isso. A pessoa, às vezes, começa com treino, ela se alimenta melhor. E é algo que a gente precisa levar, porque uma alimentação bem feita melhora toda a parte que eu falei pra você, do cognitivo. Então, as empresas têm se Sim. preocupado muito mais hoje em dia em chamar profissionais pra fazer palestra. Às vezes, tem empresa que tem até academia dentro do local. Por quê? Sim. Uma pessoa que ela acaba de comer um café da manhã, com excesso de carboidrato, por exemplo, e gordura. Ou só carboidrato. Tem problema comer só o carboidrato? Não tem, porque foi como eu disse. O que importa é o dia inteiro. Só que aquela pessoa que comeu só o carboidrato, ela não colocou nenhuma fibra. Ela comeu só um pãozinho francês. Porque não tem problema nenhum comer pão francês, tá? Mas, vamos lá. Ela comeu só aquele pão francês. Ela não colocou um ovo, que é uma proteína. Ela não colocou uma fruta, que é fibra. Daqui 1 hora, ela vai ter fome. Muita fome. E ela vai comer de novo. E tem pessoas que comem uma quantidade muito grande no café da manhã e chegam no trabalho assim, ó, letárgico.
porque comeu errado, você Aham. fica cansado, você não rende. Sim. Então, a alimentação, ela melhora tudo na nossa vida. E quando eu digo alimentação, não é fazer nada muito restrito. Se você faz todo dia um pouquinho. É Você tem sustentável quando é você faz um sustentável. pouquinho, né? Essas coisas muito radicais, às vezes até a pessoa tem algum resultado, mas eu sempre falo, o quanto você tá perdendo de fato de gordura ou você tá perdendo massa, tá Massa, jogando tudo é. no lixo, um trabalho, eventualmente. Gente, você que tá em casa, calcula aí uma conta muito rápida. Você pega o seu peso e você tem que bater no mínimo 1,5 de proteína, tá? Existem várias taxas, né? Pra quem precisa ganhar muito peso, é de 1,2 a 1,4. Pessoas que precisam ganhar peso, mas aquelas pessoas bem magrinhas. Aham. A média, pra quem tá emagrecendo, a gente trabalha até 2,5. Porque como a proteína dá saciedade, ela Uhum. faz segura essa quantidade de massa muscular, a gente usa bastante. Aham. E então tem que bater pelo menos isso. Se você não tem esse cálculo de proteína no dia, você vai perder massa magra. E vai ficando mais idoso. Ou você chega na idade dos 30, 40, você vai perdendo o quê? Colágeno. É. Colágeno é feito de proteína. Sim. Então você vai murchando. E como fazem os veganos, vegetarianos? Dá mais trabalho. Muito, né? Muito. Por quê? Porque todas as fontes de proteína trazem consigo. Não dá trabalho bater proteína. É. Não é que não dá, é mais difícil. Não, mas dá porque a quantidade às vezes é muito grande. Mas você consegue. Hoje em dia tem proteínas isoladas que você consegue consumir. Só que a maioria vem com carboidrato. Então, para você ajustar o metabolismo, principalmente mulher, com questão de gordura, dá um pouco mais de trabalho. Mas é possível. É, eu tentei e não consegui. Quem sabe você vai me ajudar um dia. Eu não. Ai, olha, difícil, não é? Ai, veganos, vegetarianos, lácteos, todos. Beijo pra vocês, eu admiro demais. Mas pra quem treina, é difícil. É difícil. É difícil. É difícil, eu É sei. difícil. Eu já gostaria muito, tá? Aham. Por um conceito de vida mesmo, Sim. dos animais, de um contexto global, mas eu ainda não consigo. Uhum. Manter massa muscular dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Muito E a gente que tem muito volume para manter um percentual de gordura mais baixo, como vem uma fonte muito grande de carboidrato junto, né, na proteína vegetal, é desgastante. Uhum. Então eu não consegui ainda. Mas eu acho muito legal quem tem esse estilo de vida. E eu, Não consigo. É, eu fico sempre. o que é legal é Assim, que você diminua um pouco de carne vermelha. Sim, isso é muito legal. Até você Eu até na gosto questão- dessas iniciativas, tipo, segunda sem carne. Porque, Isso. poxa, se a gente pensar, assim, há muitas pessoas fazendo, é muito relevante. Muito relevante. Fora, é relevante para o planeta em si, relevante também para os animais, para não ficar essa coisa tão maçante, né? Eles, enfim, é uma linha de raciocínio que tem vários pensamentos, né? Sim. Tem 2 linhas de pensamentos, mas querendo ou não, a gente está consumindo muito. Uhum. Isso é fato. É fato, né? Se a gente conseguisse reduzir um pouco mais, seria melhor. E na questão do organismo, né? Do intestino, né? Uhum. O intestino demora muito para digerir toda essa carne vermelha. Então, isso vai dificultando um pouco. Então, reduzir um pouco da carne vermelha é importante. Que outra dica que você pode dar pra gente aqui de dieta ou de novidade? Que tem se falado muito de alguma substância, alguma coisa de suplemento. Ó, vamos lá. De alimentação. É isso. Mantenha uma proteína alta. Então, ovo, peixe, frango, carne, whey protein. Whey protein, gente, não é para quem treina só. Whey protein é para todas as pessoas. Ele é uma fonte de proteína fácil, prática, Sim. de extrema qualidade. Uhum. Entende? Então, hoje em dia, os idosos usam creatina, usam whey Muito. protein. Então, vamos parar com essa questão de, nossa, whey protein. Tem pais que chegavam e falavam pra mim, whey protein é bomba. Gente, isso é do tempo do fofo e da fofa. Vamos se atualizar, né? O Instagram tá aí, vamos começar a seguir pessoas que dão informações legais, tem muita informação gratuita. Eu sempre falo, eu falava pra minha mãe há muitos anos atrás, que tinha muito isso quando eu era mais novinha, eu falava, mãe, A gente não que é se marombeira preocupa ainda, com né? os potes grandes, se preocupa com os potes pequenos. Então, acho que tem melhorado muito. Ainda é uma parcela muito pequena de pessoas que consomem suplementação no Brasil. Sim, até pelo custo, Infelizmente, né? A gente tem, é. agora a gente tem marcas mais acessíveis, mas realmente é uma coisa que também não é tão acessível. Não é tão acessível, mas
Entre aspas, porque tem pessoas que vão pro barzinho e gastam uma sim. fortuna no fim de semana. Se fizer conta na ponta do lápis, sim. Se fizer comida em casa, se levar marmitinha, se Sim. economizar em excesso de restaurante, que você vai estar comendo muito mais do que você precisa, você consegue comprar sua suplementação para sua saúde. Sim. Então, para sua saúde mental, né? Porque, como eu disse, quando você melhora a sua alimentação, seu treino, você melhora toda a sua parte cognitiva. Quando você melhora a sua autoestima, você consegue empregos melhores, porque você faz entrevistas mais confiantes. Eu falo isso pelo meu filho de 11 anos. Ele tinha um problema de autoestima enorme, porque geneticamente a gente tem bastante corpo, eu e o Renato. Então os filhos já nasceram tudo, né? Tudo já cheinho. Tem uma alimentação legal, mas o Thales ainda, a Valentina tem uma alimentação perfeita. O Thales ainda, eu tenho um trabalhinho nessa questão, que por conta de ele também ter TDAH, ele tem uma dificuldade na palatividade dele. Tá. Então é um trabalho que eu venho fazendo com ele. Mas quando ele entrou na academia, gente, esse menino anda sem camisa hoje. Ele não andava sem camiseta. Olha como melhorou a autoestima dele. Ele joga com os meninos, ele consegue correr igual com os meninos. Então ele tá super feliz. Então melhora até de criança. Meu filho treina com 11 anos de idade, ele começou aos 10. Muito legal. E é um orgulho. Ele influência de vocês, né? Semana. Exatamente. Muito legal. E não precisa ser só a musculação, é que a musculação é algo legal. Ele faz outras atividades também, futebol, handebol, mas a musculação ele é muito importante. Então, ainda, claro, não é uma realidade em todas as academias, porque você precisa ter algum profissional ao lado, né? Nem de todas as famílias, nem de todas as academias. Sim. Mas acho que conforme a gente for batendo nisso, de que a alimentação, a musculação é algo importante, cada vez mais vão surgindo mais opções, e um dia, quem sabe, a academia abra para os jovens, né? Sim. Pros menininhos. Mas o que acontece? Como eu disse, como é que você melhora a sua alimentação? Todo dia fazendo um pouco. Então, comendo mais proteína, comendo mais fibra, você já vai reduzir o excesso do carboidrato e o excesso E a da fibra gordura. dá muita saciedade. Muita. O que é utilizado hoje em dia, não é hoje em dia, mas é o que está sendo mais divulgado, já é utilizado há muito tempo, é o psyllium. Sim. O psyllium é uma fibra incrível, que você pode colocar isso, você está num processo de emagrecimento, de 5 a 10 gramas antes das refeições. Como o psyllium é uma fibra, ele absorve muita água. Então, se você não acrescenta a quantidade de água extra, então, cada vez que você toma essa quantidade de psyllium, você bebe aí de 200 a 300 ml a mais do que está calculado no seu dia, você não corre o risco desse psyllium roubar essa água do intestino e prender, né? Porque fibra tem isso, gente. Tem. Se você não bebe a quantidade adequada de água, exato, não adianta você consumir fibra, porque vai piorar. Você vê como conhecimento é importante, que as pessoas acham que não, que fibra já vai imediatamente ajudar, não. E qual a quantidade de água? De 30 a 50 ml por quilo de peso. Tá? Então, por exemplo, 2 litros é o começo, algo legal, mas quem treina... Viu, galera? É o começo. É um começo. Porque tem muita gente que fala, não, imagina, não consegue nem 2. A grande maioria. Hábito. É hábito. É incrível. É hábito e o seu corpo começa a pedir depois. Começa a pedir, porque eu tomo muito líquido, quando muita você água. para de tomar água, você fica com preguiça de tomar água. A não ser quando você tá com sede, que você já tá com um leve percentualzinho aí de desidratação, claro. Pequeno, mas já é uma sinalização pro seu corpo. Mas a gente, quando é atleta que faz a pirâmide, né? A gente aprende a tomar tanto. 8 livros, 8 litros, é muita coisa. Aí, acho que o corpo aprende a viver super hidratado. E muitas mulheres reclamam de celulite, de retenção, de peso, e muitas delas provavelmente vêm da alimentação com excesso de sódio e pouca água. Então, mulheres que querem emagrecer, proteína mais alta, fibra, bate aquelas coisas dos legumes e das frutas que eu já falei pra vocês, e vamos oscilando carboidratos. O que é oscilar carboidrato? Gordura sempre baixa, gente. Gordura residual dos alimentos. O que seria isso? A gordura da carne, a gordura do ovo, a gordura dos próprios alimentos. Não coloca azeite na salada. Se colocar azeite na salada, que é muito bom, é claro, tem que calcular. Tá? Sim. Então, não... Ó, pra você ter noção, uma colherzinha de azeite vai te dar lá quase 200 calorias, 100 e tantas calorias, e você nem percebeu. O que você pode fazer? Dilui esse azeite com água, limão, que aí você faz aquele temperinho, que não fica tão gorduroso, porque você não colocou direto o azeite ali, você tem um temperinho da sua salada. Então, o azeite tem que ser calculado na alimentação. Gordura baixa, tá?
E oscilar carboidrato. Porque as pessoas têm medo de carboidrato, só que é a nossa primeira fonte de energia do nosso corpo. Uhum. Óbvio que, assim como eu disse, o que importa é a caloria diária e as estratégias você vai fazendo, como jejum intermitente, oscilação de carbo, low carb, porque às vezes tem pessoas que gostam de comer gordura e se dão bem com gordura. Tem, sim. Tudo bem também. O que não dá é você comer gordura, carboidrato, à vontade, sem calcular. Sim. Não dá. Aliás, qualquer macronutriente. Eu, né? Mas- eu me dou bem com carbo alto. Então o que Mas, acontece? obviamente, por causa da minha rotina, da minha quantidade de massa, enfim. Como a grande maioria se dá melhor com carboidrato, porque é a primeira fonte de energia para o nosso corpo, então quem treina sempre opta mais pelo carboidrato, vai trabalhando essa quantidade. Então, por exemplo, hoje eu vou treinar. Então eu vou comer mais carboidrato, mais arroz, mais feijão, uma maior quantidade. Amanhã eu já não treino, eu faço só um cardio. Então eu reduzo pela metade essa quantidade do arroz no meu feijão, que eu já vou tendo essa oscilação de calorias. Já Aham. ajuda muito. Mas não tire o carboidrato da sua vida. Não tire a fruta, não tire o arroz, não tire o feijão. É incrível. Tem pessoas que deixam. Cuidado também com aquela questão do é fit, eu posso tudo. Sim. O pão integral. Tem pão integral que 2 fatias tem mais caloria do que o pão francês. Sim. Se você gosta do pão francês, por que não? Uhum. Coloque fibra junto. A fruta, com um pouquinho de aveia, a Esse proteína. interesse da pessoa por aprender sobre o alimento que está consumindo, principalmente os industrializados, é fundamental, porque tem muito esse mito das coisas Cara, que são ó, eu poderia ficar falando com saudáveis, você que são horas aqui. fitness, como você falou. Não, Porque espera. eu falo para os nossos pacientes, aprenda a conhecer os alimentos que nunca mais você vai ser refém deles. Então você vai, claro, sempre procurar um profissional para fazer estratégias, como eu disse, no seu físico. Aham. Estratégias alimentares que às vezes você não quer parar pra pensar o que você vai comer. Você quer que Sim. alguém monte pra você. Sim. Só que se você não tiver essa opção, nunca mais você vai ser refém da alimentação. Porque você aprende. É. Quando você não tiver afim de comer o pão integral, você pode comer o pão francês. As equivalências, eu acho que é muito As legal. trocas você- inteligentes que Exato. eu chamo, entende? Eu sou uma pessoa que eu sou um dragão. Então, as minhas trocas inteligentes, elas não estão pautadas no que eu gosto mais ou menos. Elas estão pautadas no que eu posso comer mais quantidade. Sempre. Então, assim, eu sempre faço escolhas. O meu marido fica impressionado. Ele fala, Renata, como você come todos os dias as mesmas coisas há anos? Eu falo, porque eu prefiro muito mais comer mais do que comer, de repente, alguma coisa. Então, eventualmente, que eu tenho vontade de fazer algumas trocas por paladar. Mas a maioria das vezes eu vou optar pelo que vai me dar mais E quantidade. olha só que incrível. Quando você come bem, dentro das suas calorias, é claro, que quando você calcula, você come bem, você come comida de verdade, você come arroz, você come batata, porque não tem problema nenhum comer 2 carboidratos juntos na mesma refeição, gente. É muito legal que a gente pode vir outro dia falar só sobre nutrição, porque tem muita coisa sobre nutrição, muitos mitos, né? Muitos mitos. E não tem problema nenhum, desde que você calcule, mas, poxa, você consegue comer arroz, feijão com a batata junto, numa quantidade adequada e se mantém em dieta. Agora, você pega algo industrializado, que tem as mesmas calorias, tudo bem se um dia ou outro eu quiser trocar? Tudo bem. Só que é aquela quantidade menor, que a gente chama de densidade calórica, né? Uhum. Então, você tem um pedacinho de uma torta fit, por exemplo, e que tem as mesmas calorias do que seu prato de arroz, feijão. Tati, tudo bem eu trocar? Tudo bem. Só que você vai estar feliz com aquela quantidade? Vai dar saciedade para você chegar até a próxima refeição? Sim. Tá? É a consciência, né? O que eu acho mais apaixonante, assim, desse processo é porque envolve o autoconhecimento. Muito. Você vai conhecendo o seu corpo, você vai entendendo o que te faz bem, Obrigada. Eu tô arrasando aqui, eu tô bebendo muito Olha lá. água. O que funciona, o que te faz. Aí você falou do Psyllium, eu tô usando muito, tem me ajudado muito depois do câncer, inclusive, porque o meu intestino demorou muito tempo pra se estabelecer, muitos meses, ainda não tá 100%. É probiótico, Então, probiótico, pré-bióticos. exato. Iogurte, então os prebióticos que vêm através da alimentação. Tem o probiótico também que é importante você suplementar, que é legal, né? Hoje em dia, a gama de probióticos tá Muito absurda. maravilhoso. Nossa, eu tomo A muito gente tem até isso que eu ia te falar. Eu A não gente levava tem a um que é sério. pra ansiedade. É o eixo cérebro-intestino. Já falam, né? Que o É intestino muito, é o segundo cérebro. É Porque isso. assim, foi como eu disse, né? Tem a profissional e tem a mulher, Sim. né? Aí você pensa, não é preciso, isso não vai ajudar no TPM, tenho certeza. Tudo bem que tem estudo ali, mas eu tenho certeza que isso aqui não vai ajudar. Aí você começa a tomar. Aí depois você para, você fala,
Aí você tem uma TPM absurda. Aí você volta, você melhora muito. Você fala, meu Deus. Faz muita diferença. Tem que acreditar na medicina, porque Sim. é muito verídica essa questão de intestino e cérebro. E a gente tá aprendendo muito rápido recentemente sobre a questão das bactérias do intestino. Era uma coisa que acho que a gente avançou não tão rápido. E, de repente, foi um boom que a gente vê de uns 5, Eu acho que a internet tem 7 ajudado anos pra muito cá. isso, sabia? Porque tem divulgado muito, então quando tem muita procura, vai tendo mais estudo. É verdade. Eu acho isso incrível. Eu falo disso porque a gente não estudava microbiota a fundo na época que eu fiz faculdade. Não, né? Não, imagina. Exato. Muito. Ó, tem uma amiga minha que eu sou muito fã, que ela é nutricionista, mas o foco dela, depois eu vou até te passar, chama ela um dia pra vir aqui, porque ela é uma mulher incrível. Tá bom. E ela é irmã do meu médico, que é o Rafael Kinak. Ai, o Rafa! Rafa! Todo mundo em comum aqui, né? A Renata, você conhece ela? Sim, Ah, a então, irmã do gente. Rafa. É. Sim, a Rê. Ai, eu Nossa, sou a Rê me muito fã preparou muito dela. pra competição. Sabe por quê? Eu gosto muito da linha que ela tem trabalhado muito com a questão das intolerâncias. Tem. E ela descobriu uma Eu intolerância. tenho na Apsen, eu tenho, né? Não, as eu fiz aquele enzimas. teste genético. Que é um divisor de águas muito bom. Eu aprendi tanto Só com que a você descobre Renata. tanta coisa. A gente fez, Tati, uma coisa que eu amava de competir é porque eu era meu próprio laboratório. E o Rafa e a Renata, você conhece, 2 cabeçudos desse tamanho, né? Então Ah, eles isso eu adoram amo. embarcar nas loucuras. Então a gente fez preparações assim. Ah, não, dessa vez vamos só no que a ciência fala. Então, teste genético, teste de tudo que você imaginar. A gente fez teste de tudo, até de medicações, do que absorvia melhor. Eu fiz. E a gente também já fez preparações mais hard, assim, mais no old school mesmo. Então a gente testou muitas coisas e foi muito legal. Eu porque... acho que o meio termo é o segredo, você sabe Sim. por quê? Eu brinco isso porque Eu o também Renato é o acho. próprio laboratório dele também, porque ele é fisiculturista. Sim. Ele tem muito conhecimento, que o Renato, eu falo que ele é baita autodidata. técnico, né? Não, ele é autodidata, ele é muito inteligente. Sim. É a pessoa mais focada e inteligente que eu já conheci na minha vida. Sério, né? Muito surreal. Eu aprendo com ele todos os dias. São 18 anos juntos, né? Aham. Que nós iremos fazer. Mas ele é muito inteligente, muito inteligente. E também tem contato com muitos médicos. Sim. Então, ele já escutou de tudo, já aprendeu de tudo e já fez de tudo dessa forma também. Aham, de testar. Então é muito legal. E na nutrição também é assim. Por que eu falo que você não pode ser refém do alimento? Porque você precisa conhecer o seu corpo para ajudar o seu nutricionista. Sim, Porque é uma uma coisa é a troca, né? teoria, É tão outra legal coisa é a essa troca prática. entre paciente e nutrição. Exatamente. E não importa que no cálculo deu... E é um momento de vida. Às vezes o que você fez aqui, a gente calcula alguma coisa agora. Funciona super bem. Daqui a um tempo não vai ter que mudar a estratégia, tem que entender algum alimento que de repente passou a não cair tão bem. O corpo não é uma matemática exata. Eu fiz, Tati, uma das minhas preparações, eu consumi muito ovo, bastante mesmo. E aí, depois eu fiquei com intolerância, e aí a gente teve que restringir absurdo. Você fez toda a... Aí eu testei fazer novamente com a inclusão. Isso, tem um nome que agora me sumiu. Não é bem a desinflamação, mas é isso. Você tira o alimento, Isso. aí você desinflama, Desinflama né? e vai seu organismo, e você vai introduzindo introduzindo aos poucos pra ver se você consegue voltar a ser tolerante a ele. Exato. Mas tem um nome específico. Eu sou muito intolerante, eu adoro couve-flor. Couve-flor. Nossa. Couve-flor já ganhou como um dos alimentos, um dos melhores alimentos, né? Alimentos prêmio. Ele realmente, por porção, tem uma quantidade muito grande de micronutrientes. Aham. Mas não é só um alimento que faz o contexto da sua alimentação. Sim. São todos os alimentos. Mas couve-flor e brócolis, normalmente, As pessoas têm uma sensibilidade. Nossa, e o que eu acho legal da couve-flor é que ela é tão versátil, que você pode fazer arroz, você pode fazer pizza. Pizza de couve-flor é Bolinho. muito boa. As minhas receitas fitness que eu gosto são esse tipo de Então, coisa. por isso que eu sou. Mais fitness, porque pra poder encaixar na alimentação bem regradinha mesmo. Então isso é muito legal. Quando a gente aprende a cozinhar as coisas que você pode comer, Eu venho comendo um bolinho de impossível arroz não ser com carne gostoso. Não moída tem agora como. no carro. Ninguém pode me falar que eu não, eu bato no pé e falo que é impossível. Não, tem que ter, claro, uma dedicação. Tem, Porque pra você conseguir fazer isso, ele leva um pouquinho mais de tempo. sim. Então dá Não, pra é fazer, bem desafiador, congelar. É sim. desafiador. É O Renato desafiador, fala- mas não dá pra dizer que muita gente pensa fazer dieta não é gostoso, né? E também pode ser barato. Sim, é outra coisa que é um grande, você falou de Você pega mitos, um né? Um profissional- grande mito. Bom, né? Que entende que cada um tem... Que foi o que eu te falei da moça que melhorou. Sim. Ela tava trocando, então ela procura escolhas. O frango tava caro. Vamos trocar pra carne de porco. Tem carne de porco na mesma proporção do frango. Incrível. Mais barato. Aham. Então é você saber lidar com cada paciente. Sim.
É muito isso. importante conseguir entrar nessa questão da vida da pessoa, do que ela Muito. consegue encaixar, do que... Eu tô esperando a Valentina crescer mais um pouquinho. Eu quero trabalhar bastante a parte emocional. Isso que eu ia te perguntar Porque na agora, da que nutrição você é falou da fome muito emocional, sim. É muito. A minha terapeuta, né, que me indicou vários livros que eu me afundei mais nessa parte de fome emocional. Eu precisei ter esse... Ah, mas a gente fica muito mais empático quando a gente vive, né? Eu já tive depressão, eu tenho incrível, ansiedade, enfim, gente, hoje muito. eu sou uma líder muito melhor porque eu entendo quando eu tenho uma pessoa na ápice em que tá passando por uma depressão. Antes de eu viver, por mais que eu quisesse ser empática, não era a mesma coisa. É a mesma coisa. Ok, você ser um treinador que não treina. Mas alguma vez você tem que ter entrado na academia, tem que ter passado por um processo para você entender. Sim. Não tem como você cobrar a nutrição de uma pessoa se você nunca fez dieta na sua vida. É verdade. Entende? Então, não tem problema. Óbvio, tem um nutricionista que tá com obesidade. Poxa, mas tem que haver algo para que tenha acontecido isso com ela. Uhum. Algum distúrbio mental, alguma coisa que tenha levado ela nesse nível. Sim. Para poder dizer que não é falta de vontade. Porque obesidade é uma doença. É. Né? Então, a pessoa... Acho que isso é um tema que é tão relevante que a gente tem romantizado a obesidade. A obesidade é Demais. uma doença. Não podemos negar É isso. fácil sair disso? Não. Nem um pouco. Mas tem muitos caminhos que você vai e Mas você a não pode ter consciência pressa. de que é uma doença é muito importante. E você porque não a pode ter pessoa tem que pressa. saber que ela precisa avançar. Não é difícil perder peso. Apesar de ser difícil, entenda, não é difícil. Apesar de ser difícil perder peso. O mais difícil é você manter o peso. É. Tem razão. Isso é mais difícil. Então, eu sempre falo, como eu disse, falar é muito fácil, Uhum. mas é difícil você fazer na prática. Mas eu sempre falo para os meus pacientes, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas você precisa tentar, que são escolhas. Quando você quer comprar uma casa, você não junta um dinheirinho durante um tempão, ou um carro, ou você quer trocar de silicone, ou você é jovem, você quer, né, comprar uma moto, você vai lá e junta. Sim. Melhorar a saúde, melhorar o corpo é algo que todo dia você tem que tentar. E pensando em longevidade, que a gente tem falado tanto sobre o quanto a gente vai viver mais, é que você falou no começo da nossa conversa que hoje as mulheres de 60, 50 são super jovens, né? Então, arraso, tá? A gente precisa fazer essa poupança com a alimentação, com o treino para o futuro. Não dá para chegar lá e correr atrás. Não dá. Nunca é tarde. Sim, nunca é tarde, mas Mas a gente, é difícil. a gente vai viver muito melhor se a gente se conscientizar e fizer uma poupança para chegar bem. Não é? Não, pelo amor de Deus. É igual colágeno, né? Hoje em dia as mulheres começam a tratar colágeno com 20. Eu fiz a primeira vez ano passado. Tem 5. Eu falei, nossa. Tá demorando. É isso. É verdade. E hoje a gente tem tanto recurso, né? A prevenção. Agora, só dando a dica pro pessoal que quer de massa muscular. Porque a gente sempre fala muito em emagrecimento. Sim, tem muita gente que quer muito ganhar massa. É. E acho que a gente tem mais informação, não sei se eu tô falando besteira, sobre emagrecimento do que sobre massa. Então as pessoas têm muita dúvida. Deixa eu ver se eu não emborrei aqui. Olha lá, eu doida. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoal. Tem muita gente que pergunta pra mim, como que eu faço pra pegar massa? Você não vai pegar massa, deixa eu te contar pra você. Você vai ganhar a massa com muito esforço, não é fácil, não dá pra pegar. Assim como tem gente que fala assim pra mim, ai, eu não treino muito superiores porque senão eu fico grande. Não, calma. Que treino é esse que você tá fazendo? Que genética é essa que você tem que você vai ficar grande assim desse jeito? Que suco é esse? Que suco é esse, gente? Massa muscular não se ganha com facilidade, Ah. tá? Tanto que você vê atletas que passam de um ano para o outro e ganharam 5 quilos em um ano de massa muscular. Uhum. Então, o que acontece? Quando você faz esse processo, é um processo que você tem que ter em mente. Eu vou comer certo, então eu vou comer a quantidade de proteína que eu preciso. Para quem precisa ganhar massa muscular em grande quantidade, não pode também exagerar na proteína, porque vai te dar saciedade, e aí você não consegue comer os outros macronutrientes, que é o carboidrato Uhum. e a gordura. Ai, mas eu vou te confessar, Tati, eu nunca entendi gente que não consegue comer. Porque você tem fome, né? Eu tenho muita fome. Eu também. Sempre, às vezes, quem tá me acompanhando nessa parte de nutrição me pergunta, mas você vai aguentar comer tudo isso? Porque geralmente as pessoas me perguntam, você quer com mais suplemento, menos suplemento? Eu, não, mínimo de suplemento, eu quero comida. Comer. Mas você vai aguentar comer tudo isso? Eu falei, não, você não tá Menina, entendendo. Não... Eu aguento comer também, eu amo Nossa. comer. Mas eu tenho uma amiga minha que ela faz, às vezes, uma refeição no dia. Eu falo, Falo, pelo amor de Deus. Michelle, se ela assistir, beijo. tem o corpo super lindinho, mas
ela quer ganhar mais massa muscular, treina pra caramba 2 horas por dia e não bate a quantidade de calorias que ela precisa no dia. Porque ela não Aí, tem gente, prazer em ó, comer. não tem milagre, né? Não tem Ganhar milagre. massa sem bater macro não dá. Aí você tem que jogar uma quantidade ali de 1,2 a 1,5 de proteína, aumentar o carboidrato e aumentar um pouquinho a gordura. Mas a gordura pra mulher, eu sempre gosto de ir aumentando bem aos poucos. Sim. Por conta da questão hormonal, É muito muita gente delicado, acaba acumulando gordura Sim. porque não treina na intensidade que deveria treinar. Uhum. Que tem é outra esse coisa ponto. muito importante também, né? Você precisa ir pra academia, romper fibra. Essas fibras, esse músculo precisa estar machucadinho. Quando eu digo machucado, não é machucado de lesão. Mas Uhum. ele precisa ter rompido ali fibras para que você precise desse nutriente. Na recuperação. E quando você, né, colocar esse nutriente para dentro, o corpo puxe e utilize. Para construção muscular, estoque de glicogênio, tudo isso. Uhum. Agora, se você treina fofo, Treinar dobra as fofo. calorias para ganhar massa muscular, que é o único jeito de você ganhar músculo, é tendo superávit calórico, né? Tem que comer um pouquinho mais do que você precisa e treinar bem. Treinar pesado não é se entupir de carga, mas é treinar bem. Sim. Ir pra academia, ter horário de começar o treino, horário Hoje de a gente sabe terminar. muito bem isso, né? O quanto a gente consegue fazer uma ótima execução. O meu treinador fala muito Com isso. poucas Ele fala cargas. pra mim, faz ficar difícil. É. Ele me dá lá um peso, eu olho pra cara dele e ele fala, não, faz Tem ficar muito difícil. jeito, né? Você pode ter bisete, hash pause, tem muitas técnicas hoje em dia. Muitas. Pra quem tem lesão. Quanto mais consciência corporal você tem, mas isso é com o tempo também. Você consegue tempo, fazer o é. exercício com pequenos ajustes, ele vai ficando mais É lapidado. tempo e momento, porque a sua mente precisa estar concentrada no músculo. Sim. E é difícil. Porque a gente tem outros problemas. Sim. Então a gente vai pra academia. É mesmo. Mora meu filho. Aí eu já falo, não, para, pelo amor de Deus. Só que assim, eu, mera mortal, como pessoas comuns. Atletas, eles não fazem isso, gente. É, não pode. Não. Não faz. Eles aprendem. Sim. O Renato não pega celular. É, eu Se também a não gente estiver pego morrendo, celular. você me liga. Eu também não pego celular no treino, não. Eu tenho fase. Eu preciso confessar que eu eu nem, tenho eu nem fase que- converso muito na academia, eu sou bem focada. Agora que eu tô assim. pagando personal, eu tô fazendo isso, né? Porque senão... a gente não pagar Maravilhosa. Aí Deixa eu não- tirar minha caixinha aqui de volta. E o sódio? Porque o Então. sódio é um grande tabu também. As pessoas têm receio, mas também o baixo sódio a gente precisa tomar cuidado também, não? É que é muito difícil alguém ter baixo sódio, Uhum. tá? Porque como os alimentos já têm uma quantidade, a maioria das pessoas não comem só alimentos naturais, Uhum. que já tem. Então, nas frutas, nos vegetais, no próprio arroz, já tem uma quantidade de sódio. Mas as pessoas incluem industrializado na vida. Sim, Não tem jeito. com muito sódio. Bem difícil a pessoa ter baixo sódio. Isso é bem difícil. É que eu venho sempre com a minha... Cozinhar sem sal, essas Não, coisas. não, porque eu consumo o sódio muito alto. Então, eu sempre venho com essa minha referência do sódio bastante alto, né? É que no fisiculturismo, muitos usam até pré-treino. Sim. Mas é um outro nível de coisa, né? É, eu vim com a minha lente, com a minha, como fala? Com a minha de referência, você tem atleta, razão. As coisas têm realmente é. bastante sódio, mas na minha referência eu Porque preciso você de um precisa de consumo muito sódio alto. pra contração muscular. Exato. Então, na realidade, quando você tem muito músculo, você tem que ter essa quantidade, pra você não ficar fadigado, tudo isso. Mas, para as pessoas comuns, que são a grande maioria que nos assistem, tem um problema com o excesso, Sim. né? Então, o que eu gosto de falar? Cozinha com o sal light ou o sal rosa. O sal light é ótimo e ele é bem mais barato do que o sal rosa, né? É, o sal rosa é bem salgado. Não como uma salada e acrescente aquele monte de sal, assim, como açúcar. Dá uma dica de um Acrescente tempero. açúcar. Tempero natural? Pra não usar o sal. Não tem como não usar, tá? Não, Senão fica muito na salada, insosso. por exemplo, não coloque muito na sal. O que salada, põe? não. Limão, temperinhos, sabe? Ervas. Ervas. É que eu gosto de comer salada sem tempero. Ai, gente, que evoluída! Mas só nisso. Salada sem tempero, eu não sei, acho que esse acho que ainda não vou Eu chegar. coloco fruta. Na na salada, salada, é aí muito você dá gostoso, aquele- Sim, eu gosto muito do agridoce. Muito, assim. Então você tira aquela vontade, aquela coisa sem graça. Então eu vou misturando também o tipo de folhas, pra Aham. ficar aquela coisa mais colorida, e fruta. Então dá aquela coisinha boa. Mas como eu disse, quer comer salada, quer colocar um pouquinho do azeite, um pouquinho do sal, mas dilui na água, Sim. né? Porque daí você tem, por exemplo, lemon pepper, Ai, eu amo a água, um fiozinho de azeite, até um pouquinho de mostarda. Industrializada é ruim, mas você pega aquela mas zero. bem pouquinho, tem sim. hoje em dia tem muita opção zero, né? Sim. Zero sódio. Sim. Mas que tem o tempero, claro.
É industrializado. Se você vai pra linha do muito natural, Sim. não use. Mas É às que eu vezes tenho- é um recurso pra você ter um gosto da linha pouquinho. do equilibrado. Sim. Eu também Nada, acho não que é o. posso nada. Eu tomo Coca Zero. Ah, eu também, todo mundo sabe. Eu tomo muito Coca Zero, Aí o infelizmente. sódio, Deve ter um gente, pouquinho o menos. sódio, assim como a caloria, é do dia. Sim. Então não tem problema se eu consumir o sódio ali e tenho nos outros alimentos mais controlado. Ingestão de água. Tudo bem consumir o sódio. O problema é não beber água suficiente. Que a Sim. maioria eleva o sódio e a hidratação é baixa. A maioria da hidratação é muito baixa. Sabe que a minha sogra, ela teve um Gente, problema de memória, Caramba. de desidratação. Até descobrir. É idosa? Ah, é. Não. Na Não, teoria da antiga régua do idoso seria, mas Eu falo hoje em isso dia que você porque falou tão os jovem, eu não consigo idosos- chamar ela de os idosa. idosos Mas ela é categorizada têm como uma idosa. dificuldade de consumir água. Sim, muita. Por isso que tem mais infecção de urina e mais desidratação. Exato, é um perigo. É, É um perigo. É. Eu queria te perguntar uma dica de suplemento. Você falou do Psyllium, mas eu queria saber especificamente, você falou do Whey. Ó, básico. Hoje tem whey, falado muito em creatina. E o que eu gosto são os estimulantes, a cafeína, por exemplo. Aham. Qual que é a dose ideal de Então, cafeína? Antigamente era 420, eles já reduziram um pouco. Mas eu gosto de manter no máximo 200. Porque Tá. você já tem os alimentos. Café, chás, que às vezes tem cafeína. Aham. Então eu acho que 200 é o máximo. Tá. Mas eu gosto bastante. A cafeína tem que tomar cuidado porque quem é ansioso com Sim. a cafeína A gente sabe aumenta bem, a né? ansiedade. Aumenta a ansiedade. Mas como fazemos muitas tarefas, dormimos um pouco mais tarde, acordamos cedo, tem que se preocupar com a questão do sono. Se você não tem a quantidade adequada de sono, ou se você não consegue descansar realmente no sono, você não tem o desempenho na dieta, no treino, aumenta cortisol, e por aí vai. É só ladeira abaixo. É isso mesmo, é isso mesmo. É tanta coisa que a gente tem que olhar. É demais, por isso que eu falo. as pessoas, não tá sendo às vezes fácil, acham que é essa nova só geração. alimentação e treino, né? Era mais É o fácil. binômio ali Não. necessário, mas tem tantas outras coisas que compõem. O sono é fundamental, meu Deus. A gente que é ansiosa sabe muito bem a questão do sono, né? Demais, então tem que fazer o detox do sono, reduzir luz, tirar um pouco o celular 1, 2 horas antes, as musiquinhas de bebês. Sabe aquelas que tem barulho Aham. também? De chuvinha, assim, sério. Vai super ajudando você. Sim. Você fica meio que prestando Meditação, atenção naquilo, aí você sim. esvazia a mente. Sim. É muito importante. Mas eu gosto de creatina, eu acho muito importante. Creatina não causa retenção, mulheres. Não é essa retenção extracelular que fica aquela retenção, Aham. né? Que você aperta, é retenção. É uma hidratação dentro do músculo. Dentro do né? músculo, Então, é fantástico. totalmente diferente. A creatina. E as creatinas hoje são de muita qualidade, né? Muito, Nossa, muito. eu lembro lá atrás, quando eu comecei a treinar, mais de 20 Nossa. anos atrás, era muito A diferente. questão do desempenho pro treino, desempenho da creatina pra mente, é muito importante. Então, o whey protein. Porque tem pessoas que não conseguem, por exemplo, eu já não consigo comer tanto a proteína. Aham. Então, pelo menos no mínimo, 1 vez por dia eu preciso Suplementar Do com whey. proteína. Sim. do whey. E até pela correria das pessoas também, né? Você deixou uma dosezinha de proteína no carro, Sim, colocou na exatamente. coqueteleira, No colocou trabalho, é água, super iogurte. importante. Ajuda muito. Muito. tá com fominha no meio da tarde, um iogurte. E tem muitas Proteína. receitinhas, né, Tati, com whey que são fantásticas. Tem, ué. Muitas. Isso ajuda demais pra Mas quem Você sabe tem dificuldade de fazer que dieta. é, E fáceis, tá? E fáceis. no meu novo rápido. patrocinador agora, eles têm um whey que é sem sabor. Então eu tô adorando fazer salgado com whey. Ah, que É legal. muito legal. Aham. Porque dá pra você fazer várias receitas com salgadas. Sim, ó, dica bem legal. Máximo, máximo. E então creatina e um estimulantezinho ali pra você, quando você estiver muito cansada, pra você conseguir render no treino. Sim, como Café pré-treino. expresso, uma cafeína. Eu não consigo treinar sem tomar um café expresso. Eu já tenho Tem até uma questão pré-treino que tem emocional. mais coisas. Betalanina, taurina, que tem mais coisas que daí é muito individualizado. Cada um consegue se sentir bem ou não. Uhum. Já a cafeína, a questão dela é para ansiedade e ela é muito tolerada individualmente também. Sim. É um suplemento que você É tem um que alimento testar. que a gente já consome de E certa você tem forma que na nossa testar, rotina. certo? Então, cada um vai se dar bem de um jeito. A única coisa que eu não indico é que você consuma qualquer estimulante 8 horas antes de dormir.
Você entendeu? Volta. Mas acho que entendeu. Você tem que tomar o seu pré-treino, a sua cafeína, qualquer estimulante, e não pode ser 8. Você não pode passar de 8 horas, porque senão. Então, pra se quem você treina tomar de noite, muito você tem que tomar cuidado. com 8 horas. Aham. 6, mas o que eles indicam são 8, mas estourando 6 horas. Deu lá. E a 5 dieta da e todos tarde. esses aspectos, elas são muito preparatórias para o treino, não é? Se você treina de manhã, você consome ali à noite, porque preparando para amanhã porque e o que café. acontece? Você precisa formar glicogênio, né? Você forma glicogênio com os seus alimentos. Então, quando você come o que você forma glicogênio, que demora entre 4 e 6 horas, você tem essa reserva, essa energia. Se você vai treinar com seu estoque de glicogênio mais baixo, você consegue. Mas pessoas que treinam com mais alto rendimento precisam ter Sim, fundamental. um bom glicogênio formado ali. Você até consegue, tá? Quem treina mais fofinho consegue. Se fala que não consegue, Fofinho. desculpa. Olha lá os treinos fofos. Vai treinar pela manhã no primeiro horário, não precisa sair comendo e com o estômago cheio, porque você não rende no treino, às vezes. Tem pessoas que não rendem. Não tem problema treinar em jejum, mas, pelo menos 500 ml antes do treino de água. Tá. Pra você regular essa questão da insulina. A cafeína entra na questão do jejum? Se a pessoa tá fazendo Pode jejum tomar. intermitente, pode tomar café, não pode? Não pode tomar açúcar. Sim. Café puro. Alguns adoçantes, dependendo da quantidade que você coloca, dá uma estimulada. É, né? Uhum. Dá. Então, Aí tem que ser ou café puro, sem nada. Adoçante vai muito de cada um. Tem gente que tem essa sensibilidade. E agora a cápsula não. Só que tem gente que tem estômago ruim. quando você ingere cápsulas de cafeína, ataca o estômago. Sim. Então é testando, gente. É, gente, vocês veem, não tem milagre. A gente tem que testar, a gente tem que se conhecer. Quer ver, por exemplo? Eu sou super a favor de, pra quem precisa, os medicamentos inibidores de apetite. Uhum. Desde que você tenha uma consciência alimentar. Porque se você para, você não consegue depois. Você come dobrado, você não consegue manter uma dieta, porque você vai comer poucas calorias, porque tem algo te inibindo. Sim. Mas se você aprende para uma pessoa que tem problema de obesidade, é legal. É um instrumento, sim. Só que você tem que ter a rotina da alimentação, não é um milagre. É. Muitas pessoas tomam, param de comer proteína, ficam o quê? Emagrecem só de puro músculo. É. A grande maioria. Ai, gente, não façam isso. A por bunda favor. fica murcha. Exato. É. Não façam isso. Isso é uma judiação, que perder Isso é para massa. pessoas que realmente precisam perder 15, 30 quilos. Sim. Que é uma quantidade realmente difícil, né? Precisa de uma terapia toda, terapia comportamental. Exato. A medicina tá aí auxílio. para nos ajudar. A gente E- precisa saber usar com acompanhamento, com consciência. Senão Mas a maioria que toma é tudo que não precisa. Sim, é verdade, é verdade. E Tati, dá uma dica final, assim, pra gente em relação a essa vida que as pessoas tanto almejam, que é uma vida mais estável, uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, sim, com o tempero estético, que no fim é o que a gente imediatista quer primeiro, mas que depois vem esse ganho tão importante secundário. Foi como eu disse pra você. Como hoje em dia eu tenho trabalhado bastante a mente, e eu acho que eu li no livro uma coisa que eu gostei muito. Escreva num espacinho ali do seu celular, onde você veja sempre quais são os seus objetivos. E Então, já abre o bloco de notas agora. Anota os seus objetivos. Tem que estar dentro desses objetivos, top 5 lá seu, cuidar de você. Tá? Porque quando você se ama e você ama o próximo, você precisa cuidar de você. Sim. E quando você pensa em cuidados, você pensa, óbvio, fazer exames, tudo mais. Melhorar a sua alimentação e treinar. Não precisa ser necessariamente musculação, que lógico. A gente defende a barreira da musculação, porque é algo que sustenta. Os músculos são algo que sustenta o seu corpo. Sim. Então, é ideal que você faça musculação e também um outro esporte que você goste. Mas a musculação ela é muito importante. Então, tem que ter o horário para o seu treino. Ele é muito importante. Coloca lá, todos os dias, pela manhã, no período da tarde, e antes de dormir, você leia quais são os seus objetivos. Parece besta, mas a gente faz com que inunde o nosso cérebro de vários outros pensamentos e a gente esqueça dos nossos objetivos.
E entre ele é cuidar de você, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu corpo. Então, leia, coloca lá. Eu quero ter uma alimentação saudável, então hoje eu vou comer comida de verdade no meu almoço e no meu jantar. Você vai ler à noite, seu cérebro vai fixar, você vai acordar. Quando você pensar em se desvirtuar ali, comer um monte de besteira, que você às vezes nem tá com vontade, é mais por aquela rotina de comer sem pensar, você vai ter lido. Você fala, opa, chegou no meio do dia, você dispersou, leia. Opa, eu preciso estudar para minha prova. Tá escrito ali. Vou catar o celular, tem que ter entretenimento. Ai, opa, meia hora eu vou ficar no celular, meia hora eu vou estudar. Eu tenho essa 1 hora. Então, deixar escrito quais são os seus objetivos e focar ali em ler, reler, isso vai criando hábito. E hábito é o que cria sucesso, né? Bons hábitos criam sucesso de tudo. Fazer um pouquinho todos os dias é muito mais importante do que fazer muito bem só de vez em quando. Perfeito, perfeito. Obrigada, Tati. Olha, foi um prazer. Eu quero já fica amarrada a sua volta. Eu vou laçar ela aqui, ó. Falar, abre aqui o celular que a gente já vai marcar pra gente falar sobre essa questão da psicologia, da saúde mental, do impacto de tudo isso. Eu vou te cobrar que eu quero ir nesses. Vai no meu evento, vou te dar meu livro também de saúde mental, enfim. Obrigada, minha querida. Obrigada, meu Amei, amor, adorei de verdade. te conhecer pessoalmente Você é um agora doce. e participar. Muito obrigada. Beijo, gente. Valeu, gente.